Vamos lá. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: sem Jesus, nada podemos fazer. Meu irmão, você sabe que o crente, o cristão, o homem, a mulher de Deus, ele não pode ser enganado. Porque o que o diabo quer é enganar as pessoas. Como ele enganou Eva, e nós temos lá no livro de Hebreu que fala justamente isso, né? Que Eva foi enganada pela serpente. E muitas vezes nós deixamos de enxergar as coisas pelo lado espiritual. E para que você enxergue as coisas pelo lado espiritual, precisa que Deus abra os nossos olhos. E muitas vezes eu tenho que pedir para Deus abrir os nossos olhos, porque senão Ele não vai abrir. A tendência humana é andar pelas coisas que a gente possa ver. Então você vê aquela pessoa que tem aquele carrão ou que está dirigindo aquele carrão, e muitas vezes nem é dele, e você já deduz que ele é uma pessoa bem-sucedida ou que tem dinheiro, né? E a aparência vale muito nos dias de hoje. Essas bolsas aí de marca, eu nem sei o nome como é que é essas bolsas, mas tem bolsa aí que vale 20 mil, né? Você vai lá na 25 de março, eles têm lá igualzinho, não é? 15 real. E a pessoa quer andar com aquilo porque o outro vai ver que é uma de marca, então aparência, tá? Então, nós que somos do exército de Deus, não podemos ser contaminados, né, com as coisas humanas, porque nós vamos correr atrás das coisas humanas e vamos ser enganados. E quando eu sou enganado, eu perco uma coisa que eu tinha. Veja bem, aquele moço levantou de manhã cedo e ele olhou, viu o exército, né, do rei da Síria, Nabucodonosor. O que ele falou? O que é que nós vamos fazer? Então, perdido. Quantas vezes nós falamos isso, meu irmão? Porque nós estamos enxergando as coisas naturais e não enxergamos as coisas sobrenaturais. Quantas vezes nós achamos que uma coisa é muito boa e depois lá na frente a gente dá cada cabeçada que a gente chega até morrer para depois falar assim: puxa, como é que eu não vi isso? E hoje a maioria das igrejas, meu irmão, anda atrás das coisas materiais. A propaganda que nós vemos de igreja, a gente não vê propaganda de salvação, de santidade, né? A gente vê propaganda do carro, da casa. Agora a bebida está entrando com tudo aí, viu, meu irmão? Tem aí um líder da televisão que falou que bebe, a consciência dele não acusa e que não tem nada a ver beber. Então a coisa já está ficando bem. Nós temos que andar pelas coisas do Espírito. Porque a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quando aquele moço se desesperou, Eliseu saiu para fora e falou: rapaz, você não está entendendo nada. Maior é o que está conosco, ele falou. Aí o moço ficou sem entender, porque ele ficou olhando e falou: mas só está nós dois aqui. Por que o moço não enxergou? Porque ele andava atrás das coisas materiais. Então eu enxergo aquilo que eu quero enxergar. Se eu quiser enxergar Deus, eu vou enxergar. E Eliseu orou a Deus e falou: Senhor, abre o olho dele para que ele veja. E de repente Deus abriu o olho daquele rapaz e ele disse que olhou e viu carros de fogo cercando aquele lugar. A nossa vida, meu irmão,
Tem que estar fechada os olhos para o mundo e abertos os olhos para Deus. A gente não anda segundo a circunstância. O crente não anda segundo a possibilidade. O salvo e a salva não anda segundo a lógica. O mundo anda segundo a lógica. Qual é a lógica lá? O servo dele falou, e agora, o que nós fazemos? Nós estamos perdidos. A lógica era se entregar. Com uma oração, aquele moço passou a enxergar a verdade. E aí, autentica o que a Bíblia fala, que Deus não deixa ninguém enganado. Eliseu fez outra oração, você pode continuar lendo o capítulo. Ele falou assim, Senhor, fecha o olho agora desse exército. Todo mundo ficou cego. O que adiantou ele ter uma espada, um cavalo, um grande exército, se ele estava cego? O que adianta, meu irmão, você ter dinheiro, ter carro, ter uma felicidade aparente, se você está cego? Eliseu falou assim, pessoal, vocês vieram aqui buscar a mim, mas não é aqui não. Eu vou levar vocês para onde é o lugar certo. E todo o exército seguiu cegamente. Uma oração que Eliseu fez paralisou todo o exército do rei da Síria, que era a maior potência naquela época. Maior potência. E eles chegaram então até a cidade, aonde era a cidade dos israelitas. Eliseu orou de novo e os olhos daqueles soldados se abriram e eles viram que estava cercado pelo inimigo. É assim que o diabo trabalha. A hora que você abrir o seu olho, você vai estar cercado pelo inimigo. Do que vale, meu irmão, um apartamento ou uma conta no banco grande contra as coisas espirituais? Vale nada. Eu posso sim ter os dois. Posso ter uma vida com Deus em santidade e Deus me coroar de êxito. E a palavra de Deus fala que Ele que dá força para você adquirir fazendas e gozar da tua bênção. Mas eu não posso andar por aparência. 100% do que eu estou vendo, existe algo atrás que eu não estou entendendo. Existe algo atrás que não é aquela realidade. Eu preciso orar a Deus para que Ele abra os meus olhos. Senhor, o que é que tem por trás disso? Como é que está isso e aquilo lá? O que é que eu faço aqui e ali e aqui e lá? Como é que é? Você vai comprar um carro? Hoje em dia já não tem muito mais isso. A maioria dos carros são zero. Mas, e outra, a lei da defesa do consumidor mudou. São 6 meses de garantia que a garagem tem que dar. Mas antigamente você ia comprar um carro, você levava no mecânico. Porque o que os seus olhos não enxergavam, o mecânico enxergava. Não era assim? Ele chegava lá e falou, dá uma olhada para mim aí como é que está esse carro, se eu não estou sendo enganado, como é que é? Aí ele fazia lá, dava uma olhada. Naquele tempo acelerava forte para ver se não estava fumando, era mais isso daí, né? Mas hoje em dia esses carros aí, eles têm um plug lá que liga no computador e fala certinho a quilometragem, o que tem, qual o circuito que está com defeito. Então, aquilo que eu não vê, outro vê. E no mundo espiritual, aquilo que eu não estou enxergando, eu preciso para que Deus abra meus olhos. Nunca tomar uma decisão sem ter certeza. Porque eu posso perder a guerra. Aquele moço ia perder a guerra. Sem dizer que ele não estava enxergando o mais importante. Qual que era o mais importante ali? Os anjos de guerra que estavam em volta dele. Não é assim? Vem o problema, a pessoa se desespera, fala, pelo amor de Deus, e agora? Ele só está vendo o mal. Mas ele não está vendo Deus cercando a sua volta. Tudo que o diabo faz, meu irmão, é camuflado. Tudo. Tudo que o diabo trabalha é escondido, é com segundas intenções. Tudo. Às vezes você fala assim, nossa, por que minha vida está dura assim? Porque você é importante. Se você não fosse importante para o reino de Deus, o diabo já tinha abandonado você. Não é assim?
E Deus fala que o menorzinho, o pequenino, ainda é muito importante, você imagina. Né? Você já não é mais um pequenino. Você já cresceu em estatura, já melhorou, já tem conhecimento, já tem sabedoria. Amém? A oração, as pessoas não entendem que a oração não é a chave da resposta. A oração, ela é uma vacina para que eu não me rebente lá na frente. Quando eu tenho a prática da oração, de buscar Deus em direção, que é através da oração, eu me antecipo ao mal. Depois que o mal entrou, tudo bem, você vai orar, Deus pode ter misericórdia, mas eu podia não ter entrado naquela condição. Né? O moço andava com Eliseu, conhecia a palavra, estava cansado de ver os milagres de Eliseu. Se você começar a ler, aí tem milagre para trás, tem o milagre do machado que flutuou, tem um monte de milagre aí antes dessa passagem. Tem Naamã, e ele esqueceu rapidamente. Aquele exército intimidou ele. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é não acreditar em tudo que eu vejo. 2, ter a confirmação de Deus através da oração. E saber que Deus pode qualquer coisa através da oração. Né? E nós vemos o cuidado de Eliseu com aquele servo, né? Ele podia falar assim, você é um bobo, você não entende nada. Mas ele fez questão de orar para que ele enxergasse o que ele estava vendo. Eu preciso querer ver as coisas espirituais, meu irmão. Eu não posso só andar pelas coisas materiais. Eu não posso. Porque aí eu vou ser uma pessoa natural. E eu não sou uma pessoa natural agora, eu sou sobrenatural. Minha casa é lá no céu. Para mim receber as promessas de Deus, eu tenho que andar na mesma altura que Deus andou, ou que Deus pensa, ou que Deus está andando. Jesus nunca se intimidou diante de uma situação. Ele nasceu numa manjedoura e ele era o rei dos reis. Ele nunca se intimidou com a falta de dinheiro ou com o problema para fazer o seu ministério aqui na terra. Pelo contrário. Pelo contrário, e todas as vezes que Deus enviava, falava, você não leva nada, não leva dinheiro, isso, porque a nossa fé fica baseada nas coisas naturais. Então você pode deduzir o quê? Que tudo que você vê não é aquilo que você está vendo. Não é. Tem algo ali que precisa ser revelado. Paulo fala nisso. Paulo fala que as coisas que nós vemos agora são como o vulto das coisas que virão. Então a gente não enxerga ainda com clareza. E quando manifestar o incorruptível no corruptível, aí veremos como ele viu e veremos como as coisas são verdadeiramente. Sempre andando e desconfiando, não no mau sentido, não do ser humano, mas desconfiando das astutas ciladas de Satanás. Por que o rei Nabucodonosor mandou um exército para prender um homem? Um só. Na verdade, ele queria intimidar Eliseu. Porque toda vez que ele fazia uma reunião para atacar Israel, o Espírito de Deus contava para Eliseu aonde que estava a armadilha. Então eles falavam, nós vamos cercar o povo em tal lugar. Eliseu ia lá e falava, não passa em tal lugar que lá tem armadilha. O rei mandou prender Eliseu porque ele revelava os caminhos que estavam secretos. Olha lá, caminhos secretos. Mas não precisava um exército para prender Eliseu, era um homem só. Mas ele queria intimidar. Satanás sabia que se ele mandasse um exército, ele poderia intimidar e fazer que nem fez com o moço lá, em vez de orar, se entregar. O diabo quer nos intimidar, meu irmão. Sempre. Eles querem nos forçar a nós dar um passo errado. Mas Eliseu tinha a porção dobrada de Elias.
Eliseu morava numa tenda, numa barraca. Naamã chegou com ele com 6.000 ciclos de ouro. São quase 300 quilos de ouro. Ele não pegou uma moeda. Você já imaginou, meu irmão? Uma moeda. Ele curou o cara, nem saiu para fora para conversar com Naamã. Deu o recado de Deus e acabou. Você sabe por que Naamã, Eliseu não saiu para fora para conversar com Naamã? Ele não queria se corromper. Você já imaginou você com uma resposta de Deus para alguém? E o cara chega com um baú de ouro assim para você. Hein, Sérgio? Um dia que nem hoje, que nós tem R$10 no bolso. Está dando risada, né? Você já está tremendo aí, né? Você está lá na sua casa. E Deus fala com você: ô meu filho, ô Senhor, o que foi? Ó, vai vir um cara aí. Lá, grande general, ele está trazendo ouro, está trazendo roupa, está trazendo prata. Ele precisa ser curado de lepra. Você vai mandar ele purar lá no rio 7 vezes, ele vai ser curado. Ô Senhor, tá bom, né? Você já está pensando no ouro. Na hora. Aí Deus falou assim: só que tem o seguinte, ele vai curar, você manda ele embora sem você pegar nada. Eliseu deve ter pensado assim: rapaz, nem lá fora não vou sair. Não quero nem ver esse ouro aí. Que esse ouro vai me dar uma rasteira. Ele mandou o moço lá e falou assim: ó, o senhor pula lá no rio. Será que você dava o recado e não pegava nada? Que a gente anda por esses olhos. Então tem coisa, meu irmão, que eu tenho que fugir de ver. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Se seus olhos forem ruins, como é que o diabo tenta você, meu irmão? Pela visão, hein? Olha lá, Eva, que árvore bonita. Ela viu a árvore e falou: nossa, como é bonita essa árvore, como é maravilhosa. Eliseu tinha a porção dobrada de Elias, um homem que foi arrebatado num carro de fogo, morava numa tenda. Um homem que fazia uma oração e aqueles exércitos inteiros, homens treinados de guerra, ficavam cegos. Você já imaginou você com um poder desse aí hoje, meu irmão? Você ia chegar para o governador do estado e você ia falar: tem o seguinte, eu cabo com todos esses bandidos aí. Quanto o senhor vai pagar para mim? Eu subo lá no morro e já mando orar para os bandidos ficar tudo cego. Diferença do homem de Deus. Pegou aquele soldado, levou dentro de Israel. A hora que os homens abriram os olhos, estavam todos os soldados de Israel com a espada na mão. E o rei falou assim: vão matar? Falou: não, você não vai matar ninguém. Manda fazer um banquete, dá comida para todo mundo e manda embora. Aí depois você lê o capítulo aí. E diz a palavra que aqueles homens não entenderam e nunca mais fizeram guerra contra Israel. Eles falaram: poxa, nós estávamos na mão deles, libertou nós, ainda encheu nossa pança, nossa barriga. Onde veio o entendimento desse homem? Claro que não é do homem, é de Deus. Então, além de Deus livrar Israel daquele exército, ele trouxe paz para Israel. Ele pegou aquela armadilha e trouxe paz. Mas eu preciso enxergar o que está atrás. Amém? Não dê a primeira resposta. Pense para dar o primeiro passo. Tenha a confirmação de Deus. Nada é o que parece. Pense muitas vezes. Ore muitas vezes. E você vai ver que você vai ser sempre vitorioso. Sempre. Porque o mundo, meu irmão, jaz na escuridão. Para que serve a escuridão? Para que você não enxergue, não veja o que está escondido. Às vezes você acha que a situação está difícil, é tão fácil. Estava tão fácil, o moço já estava morrendo no coração. Eliseu falou: calma, rapaz, maior é o que está conosco. E a hora que ele olhou e viu aqueles carros de fogo, ele falou: meu Deus.
Você viu como é bom você andar com uma pessoa de Deus? Porque a hora que você não enxergar, ela pode abrir seus olhos, né? Aí quando você anda com uma pessoa do mundo, em vez de ela abrir os olhos, ela fecha teus olhos. É? Tudo pode ser mudado pela oração, meu irmão. Tudo. Tudo. Ezequias tinha recebido uma confirmação de morte de Deus. Isaías foi até lá e confirmou que ele ia morrer. O homem fez uma oração e até a sentença, até já uma palavra que tinha sido proferida por Deus, o Senhor voltou atrás por causa daquela oração. A ferramenta nossa que Deus deixou para você é a oração. Jesus disse: vigiai e orai. Mais nada. Mais nada. Jesus não disse assim, ó, vigiai, orai, profetiza, falou, busca o dom, nada. Ele disse: vigiai e orai. A oração revela o oculto e o escondido. A oração vai chover. Elias orou e choveu. Elias orou e caiu fogo do céu. E não foi uma, não. Veio 50, caiu fogo. Veio mais 50, caiu fogo. Veio mais 50, caiu fogo. O rei já não tinha mais quem mandar, porque ninguém queria conversar com o homem lá que estava caindo fogo. Amém? Elias é conhecido como o homem do fogo. Ele orava, caía fogo. Ele fazia holocausto, orava, caía fogo. E ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. E o que é fogo na presença de Deus? Santidade. Quando você não está em santidade, você não consegue orar. Você dobra o seu joelho, a palavra não sai, dá sono. Capaz de se dormir joelhado assim ainda. Mas quando você está com a santidade, meu irmão, você quer falar cada vez mais com Deus. E vai, e fala, e vem assunto, e vai, aquilo vai longe, e aquela conversa vai se enchendo da presença de Deus, e Deus vai revelando as coisas dele para você, Deus vai contando os planos dele com você, porque está na Bíblia. Deus disse assim: eu não vou deixar de falar, né, para Abraão dos meus planos. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele foi lá e contou. Ele foi lá. Meu irmão, nós temos muitas pessoas queridas, sim ou não? Mas melhor que Deus, ninguém pode ser mais querido do que Deus. Não pode. E nós conversamos nesse Facebook, né? Que na verdade, meu irmão, isso daí é uma grande maldição. Pode até não gostar do que eu estou falando, mas é verdade. Porque uma hora ou outra você faz uma besteira e fala uma coisa que não era para você ter falado. O Boni, aquele grande diretor da Globo lá, já ouviram falar nele? Ele falou assim, ó, deu uma entrevista, ele falou assim: o Facebook é suicídio coletivo. Facebook, Twitter, porque você começa a falar, você vai bem, daqui a pouco você solta uma besteira e aí cai na orelha de todo mundo. Vira e mexe, nós vemos briga de ator, de gente aí nesse tal de Twitter, e até político, pessoa que fala besteira, não é? Outro dia o Silas Malafaia falou uma besteira no Twitter, o Marco Feliciano. A gente gasta tempo naquilo. Está no celular, está lá no celular. Tal do Facebook. Está em casa, está ligado naquilo lá. Às vezes uma pessoa fala uma besteira lá que você nem conhece, ela só conhece de vista, e lá você já vai lá e retruca. Estamos perdendo nosso tempo com tão pouca coisa, meu irmão. Com tão pouca coisa. Abre a nossa vida para todo mundo.
Você sabe o que aconteceu, meu irmão, com Ezequias, esse mesmo rei que foi salvo da morte? O rei da Síria chegou lá, ele abriu o tesouro, mostrou a vida dele, mostrou a casa. A hora que o rei foi embora, Isaías chegou lá e falou, tudo bem, quem é que estava aí na sua casa que eu vi uma pessoa aí? Ah, estava aí o rei Nabucodonosor, mostrei a riqueza que Deus deu, toda coisa que Deus fez na minha vida. Ele falou assim, porque você abriu a tua casa para o rei Nabucodonosor, ele vai voltar e vai levar tudo embora. Leia lá para você ver o que aconteceu. Meu irmão, atrás do Facebook tem um objetivo. Ora para Deus te mostrar para você ver. Ora. Como Eliseu fez, você vai ver. Você pensa que Deus chamou um cara que era ímpio? Vem cá, meu filho, você vai montar o Facebook agora. Cuidado. Para que você tenha sabedoria de discernir onde está escondido o inimigo. Amém, meu irmão? Jesus disse que uma palavra que você lançar, você não consegue pegar ela mais de volta. Aqui eu estou falando, hein? Você imagina essa palavra que está indo lá para o YouTube. Como é que eu vou pegá-la de volta? No Facebook, no Twitter, que roda o mundo inteiro. Se aqui eu já não pego ela mais de volta, imagina lá. O diabo sabe disso. Você imagina a hora que nós chegar no grande julgamento? Pode entrar, meu filho, vai passar a tua vida aí agora. Aí passa aquelas coisas que você escreveu no Facebook. Já pensou, meu? Fica ligado porque vai passar. Amém? Ore a Deus. Não precisa tirar a página. Nada. Mas essas coisas estão ficando impregnadas em nós. É de manhã, é à noite, é no telefone celular. Já percebeu? Chega em casa, tem. Pega o celular, tem. E vai indo naquilo, vai indo naquilo. Uma hora sai uma besteira. Não é? Ore a Deus. Amém? Porque o inimigo está trabalhando. E se eu souber o que tem por detrás, a minha vitória é certa. Nada do que você está vendo é o que você está parecendo. Nada, nada, nada nesse mundo, nada. Nada. Ponha isso na tua cabeça. Antigamente, se lançava uma propaganda na televisão, se chegava lá era outra coisa, lembra? Lançava, por exemplo, fazia propaganda de um carro, depois embaixo colocavam a condição assim, né? E agora o Código de Defesa do Consumidor proibiu porque é propaganda enganosa. Hoje em dia você tem que colocar o preço da mercadoria na etiqueta. Você vai lá no shopping, o cara faz assim, ele coloca o preço da parcela, você fala assim, nossa, que blusa barata, 69. Aí do lado ele coloca assim 3 bem pequenininho, que é para você vir naquele preço e achar que é barato e entrar lá e depois você já está naquele embalo, né? Naquele aferde, você já acaba. Esses dias eu vi numa loja assim, não passe vontade, passe o cartão. É porque estou trabalhando, meu irmão. Inteligente. Amém? Mas se você orar antes, se você perguntar para Deus, Ele não vai deixar você enganar. Amém? Se o inimigo vier mostrando a cara, meu irmão, o que você vai fazer? Você não vai receber ele. Então ele vem disfarçado.
Ele vem ameaçando, colocou aquele exército, falou, esse homem vai tremer. Eliseu olhou, falou, nossa, mas muito maior o exército está em volta de nós. Amém? Você imagina um exército de anjos de carro de fogo em volta de um homem que morava numa tenda. Então, meu irmão, para você estar seguro, você não precisa morar numa mansão. Né? Para você estar feliz, você não precisa ter o carro do ano. Claro que se Deus te der, melhor. Mas volte o teu coração para Deus. Está triste? Vai orar. Está alegre? Vai orar. Está com dúvida? Vai orar. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Sim ou não? Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor sabe todas as coisas. Todas. O Senhor está olhando aqui para você e Ele está vendo você, a Bíblia fala, como se você estivesse nu. Ele enxerga tudo. O teu coração, o teu pensamento, a Bíblia vai mais longe. Antes de você abrir a boca e soltar a palavra, o Senhor já sabe o que você vai dizer. Jesus estava nas terras de Tiro e Sidom e havia um pedágio. Pedro veio correndo de longe assim, chegou, Jesus! E ele disse assim, calma Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta antes, quem é que paga o pedágio? O estrangeiro ou o morador? O estrangeiro. Mas então nós não precisamos pagar porque nós somos da terra, mas para que não haja escândalo, vai pegar um peixe que tem o dinheiro e você paga para mim e para você. Pedro nem falou qual era o problema. Pedro chegou correndo e Jesus já antecipando, já deu toda a solução. Pastor, mas se antes da minha palavra sair da minha boca, Deus já sabe? Mas antes de eu falar, você faz o quê, meu irmão? Você pensa, não pensa? Como é que Deus sabe a palavra que vai sair da tua boca antes de você falar? Porque Deus está lá no seu pensamento. Ele já sabe o que você pensou, já sabe o que você vai falar. Amém?